Você sabe o que é soft skills? Quer entender um pouquinho mais sobre isso e saber da importância de desenvolver as suas soft skills? Vem comigo. Esse é o Empreender Sem Entrevista, um programa que visa trazer conteúdo de valor para você. A gente está seguindo uma linha editorial, trazendo pessoas competentes para falar sobre temas específicos. Esse programa conta com o apoio do Cemitério Crematório São José, aqui de Blumenau, PHNX Consultoria Imobiliária, Imobiliária para Blumenau, região litoral de Santa Catarina, e Arte Pro Comunicação Visual. E hoje eu estou recebendo aqui no estúdio uma grande amiga, Nathalie Campos. Obrigado, Nathalie, por ter vindo conversar com a gente. Espero que tenha, já está menos apreensivo, tá tudo certo? Vamos conversar? Tudo tranquilo. Curso de oratória não falta pra gente, né, Nathalie? Pois é, né? Nathalie, bom, você é formada em administração, tem pós-graduação em área de gestão e tal, mas hoje tu se especializou nessa área de soft skills. O que é soft skills, como desenvolver, enfim, né, vamos tentar entrar nesse mundo e explicar para nossa audiência. Bom, João, então, primeiramente, né, obrigada pela oportunidade, né, de estar aqui no Empreenda SC, e a parte soft skills é aquela coisa que você não coloca no seu currículo, né, que não tem como comprovar, né, a não ser você dizer, eu sou alguém proativo, eu tenho alguém que seja alguém com inteligência emocional, iniciativa, isso não está escrito no currículo normal, o que a gente coloca lá, né, são as hard skills, né, que são as competências, as suas graduações, o que você consegue comprovar tecnicamente, né, então... Tipo assim, lá, obviamente, a gente coloca a nossa formação, a parte do que aquilo que a gente já desenvolveu em outra empresa, os né? cursos, treinamentos, o que você consegue comprovar. Só que a parte emocional, ela não vai para o currículo, né? Sim. E hoje, ela é uma das exigências que as empresas possuem, que a pessoa tenha. Então, eu tenho que, para cargos de gestão, eu tenho que ter a soft skill de liderança, né, de empatia, de trabalhar em equipe. Então, são soft skills que são competências que vão para o lado emocional, que vão para o lado comportamental. Então, referente a essas etapas que é algo mais difícil de ser mensurado, né? Então, e tem como a gente desenvolver liderança, Nathalie? Existe método para isso, não? Na verdade é o seguinte, né? Todo mundo pergunta assim, a pessoa nasce ou ela desenvolve? Sim. Na verdade eu diria ambos, né? Tem sempre aquela criança que você vai ter e naturalmente uma iniciativa de liderança, sabe? Aquela criança Sim. que vai estar a chefe da gangue mesmo, Sim, né? eu fui Juntando assim. ali, né? Que vai lá, que tem aptidão mais nata para conseguir, né? Ter essa persuasão. Assim como aquela pessoa que tem uma disciplina de tipo, eu quero aprender sobre qualquer uma das soft skills, ela pode ser ensinada assim como pode ser aprendida. Então, vai muito da questão do aprendizado e disciplina. Isso O que tudo, você... Desculpa, conclui. Isso tudo começa com autoconhecimento. Né? Eu diria que para você aprender uma nova soft skill, para você melhorar em qualquer área, você precisa ter a questão do autoconhecimento que vai te dar suporte. Eu entender se eu tenho ou não essa deficiência, né, que eu gostaria de aprender mais, melhorar mais em alguma das soft skills. Hoje tu trabalha também dando aula sobre isso, treinamentos sobre isso, né? Isso. O que você diria para aquela pessoa que talvez precisa desenvolver um pouco a liderança? Existe algum tipo de técnica que ela possa tentar empregar? Ou é mais tipo fazer uma autoanálise e se desafiar, assim? Ela começa com uma autoanálise, principalmente você entendendo quais são os seus pontos fortes, que todo mundo tem. Tem aluno meu que diz, professor, eu não sei, não consigo falar sobre mim. Todo mundo tem seus pontos fortes. Até tem uma frase que eu vi que é sensacional. O seu talento é aquilo que você faz com tanta naturalidade que não parece um talento, né? Exatamente. Então, assim, e as pessoas não conseguem reconhecer isso. Exatamente. Todo mundo tem um talento para alguma coisa, tem alguma competência que é bom. Né? Então, entender esses pontos fortes e entender, eu quero melhorar em quê? O que eu quero aprender mais a fazer, o que eu quero melhorar. Então, entra daí nessa parte do aprendizado, de você planejar de forma consciente um processo de aprendizado de soft skills, que eu preciso ter consciência. Eu quero aprender oratória, por exemplo, é algo que eu preciso ter consciência que, então como que eu desenvolvo? Eu posso sim partir para as técnicas para isso. Aumentar vocabulário, treinamento. Exatamente. Aí você vai dizer, mas como que a gente aprende inteligência emocional? Né? Então, como que a gente aprende isso? Primeiro, começando a entender como funciona o teu cérebro. Né? Entender, a gente tem aqueles dias que está melhor, aqueles dias que a gente não está tão bem, né? Aqueles dias que a gente está para baixo. Até comentei contigo hoje. Né? Hoje você comentou assim, peraí, tô mais ou menos.
E só o fato de você perceber isso e externar isso é uma noção de autoconhecimento. Legal. É eu entender, opa, peraí, hoje eu não tô tão bem, né? Porque aqui, gente, a nossa química funciona. Às vezes a pessoa tá num dia cinza e não é capaz de reconhecer. Não reconhecer isso. Então, primeiramente, tem a ver com isso, com autoconhecimento. Eu entendo inteligência emocional para isso. Esse pensamento crítico é importante, né? Sim. Por quê? Porque muitas vezes vocês devem estar várias situações que você tem a questão de alguém te respondeu de forma ríspida, né? E aí você vai remoendo aquilo porque ela me falou assim, porque ela falou alguma coisa para mim e que às vezes, muitas vezes não era para você. Era porque aquela pessoa não estava naquele dia, não estava no dia bom dela e ela respondeu daquela forma sem pensar. E aí se ofende pensando que foi algo que você fez e não foi, né? E não foi. Então, isso entra a questão da inteligência emocional. Quanto mais eu me conheço e quanto mais eu entendo disso, mais eu consigo lidar com as pessoas ao meu redor, para entender, por exemplo, ter a questão da empatia. Será que ela está bem hoje? Será que ela não respondeu assim? Porque... ou às vezes para entender uma coisa que eu acho extremamente importante é se interessar verdadeiramente pelas pessoas. Eu uso muito isso, do Dale Carnegie, né, que tem o livro lá Como Fazer Amigos e Influenciar Pessoas, que fala muito isso, né, de se interessar verdadeiramente pelo outro. Então eu vou entender que, ele me respondeu de determinada forma, vamos entender o que aconteceu de verdade. E quando a gente ouve de verdade, que aí tem outra soft skill, a tal da escuta ativa, você vai conseguir entender histórias, você consegue entender cenários, você consegue trabalhar melhor em equipe, né? Enquanto assim, porque a gente fala muito em liderança e tal, e gestão, mas às vezes não ensina a lidar com pessoas. Que é o fundamental para que a gente possa desenvolver qualquer negócio, né? Exatamente. Tem uma outra soft skill que é a tal da criatividade, né? E eu me considero um cara criativo, agora, né, falando um pouco de mim. E o diretor aqui também se considera um cara criativo. Começou a desenhar quando era criança, o nosso diretor, o Anderson. Eu sempre fui muito bom com texto, assim, falar em público, nunca tive problema. E eu me lembro uma vez que a gente fez uma aula de psicologia na universidade de administração, a professora Catarina, talvez conheceu. Ela viralizou outro dia na internet, com o negócio dos bares serem terapêuticos e tal, enfim. Aí ela deu uma aula e entregou um cérebro pra galera nas mãos, assim, disse, a criatividade está aí dentro, assim, foi um negócio meio mórbido, mas ao mesmo tempo instigante, assim, né? E, cara, tem pessoas que são muito mais técnicas, analíticas do que criativas, né? Tu já se deparou com algum case no dia a dia do teu trabalho de treinamentos de alguém que conseguiu se transformar em alguém criativo, ou que conseguiu gerar insights através de um treinamento? Sim. E como? Na verdade, assim, a criatividade, ela vem, na verdade, dando um passo atrás, para você aprender qualquer coisa, você tem que entender como você aprende. Como assim? Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, eu preciso ouvir, que vai estar lá aprendendo, ouvindo podcast, vai ter aquela pessoa que vai estar escrevendo o tempo inteiro, porque ela precisa, né? Então, assim, a primeira coisa que eu tenho que entender é como eu aprendo. A partir do momento que eu descubro como eu aprendo, né, eu entender qual é a melhor forma que eu aprendo. Eu aprendo ensinando, muitas vezes. Eu aprendo com a troca. Cara, isso é verdade, porque várias vezes eu vou explicando as minhas ideias para alguém e surgem ideias no meio dessas explicações. Então a gente está ensinando alguma coisa e vem algo, né, meio doido isso. E aí você entendendo isso, tipo, eu aprendo melhor quando eu ensino, quando eu desenho, quando eu faço de determinada maneira, então eu consigo propositalmente, daí com consciência, entender que, quero aprender criatividade. Beleza, então vamos entender quais são os gatilhos de criatividade que eu preciso ter. Então, eu posso desenhar, eu posso escrever, eu posso ouvir coisas, eu posso cantar, eu posso fazer N coisas. Então, a criatividade, ela não é engessada, é uma arte, né? Então, eu tenho que entender como eu aprendo para que você consiga se transformar em alguém criativo. Né? Então, nesse sentido. Outro dia eu tive uma conversa. O brasileiro sempre tem criatividade. Se a gente tivesse se a gente fosse mais destravado economicamente, assim, a gente dominaria o mundo, né? Várias vezes a gente vê aqueles memes, a NASA precisa estudar isso, né? Mas eu estava lendo alguma coisa de que a beleza, ela é matemática, né? A beleza, ela é simétrica, né?
de que algo nesse sentido, assim. E aí a gente poderia pensar que a criatividade também, né? Porque de alguma forma existe um método criativo, né? Agora tem pessoas que são muito mais predispostas a isso, né? Sim. Nos treinamentos que tu dá para desenvolvimento dessas habilidades, assim, tu percebe mais pessoas espontâneas e tal, ou mais pessoas introspectivas dentro do teu O cenário é bem amplo. Porque eu trabalho muito com treinamento na área de tecnologia. Mesmo. Então há um estereotipo, tem um estereótipo que as pessoas são introspectivas, né? E algumas turmas são verdade e outras não. Isso tem a ver com temperamento, né? Aqueles temperamentos base, né? O sanguíneo, o colérico, o flemático, o melancólico. Eu sou um sanguíneo. Então, assim, absurdo. Eu sou super colérica. Então, né? E fui aprendendo com inteligência emocional, tipo, não, vamos ficar na minha, calma, respira, deixa eu ver um pouco mais. Mas não é natural, mas a gente aprende. Então, todas as competências podem ser aprendidas. Lógico, a maioria das competências a gente aprende com experiência e tal. Só que imagina que tudo que você passou, tudo que você vivenciou, se você colocar a questão da inteligência emocional, entender aquela emoção, aquele sentimento que você tinha, né? Entender como que você vai lidar com isso, faz com que você consiga perceber cada vez mais o teu emocional e entender como o teu cérebro funciona. Né? Então isso ajuda no dia a dia. Eu gosto muito de citar um filme, aquele Divertidamente. Sim, isso é bem legal. Que ali tem alegria, tristeza e tal. Sim. E o nosso cérebro funciona mais ou menos assim, lógico, de maneira super mais evoluída, mas é justamente isso, é entender, opa, eu tô com a tristeza hoje por quê, né? Então, o que Mas é bem real, assim, óbvio que o filme ele tem uma dinâmica assim meio infanto-juvenil e tal, mas a ideia de que o nosso corpo tem esses momentos realmente faz muito sentido. Seria uma soft skill a gente aprender, no caso, ter um aprendizado ativo, assim, a gente buscar aprender com as experiências que a gente tem no dia a dia. Eu costumo brincar que eu estou o tempo inteiro estudando. É uma soft skills. Sim, é a curiosidade. Legal. Ela tem a ver com a questão da curiosidade. E é uma soft skill extremamente importante. Ainda mais hoje em dia com inovação. Tem gente que é assim e não sabe, né? Não sabe. Porque eu sou esse cara, sabe? Eu olho pra ti e fico pensando, tipo, eu sempre fico estudando o ambiente ao redor. Então isso faz parte do conjunto das soft skills. É uma competência que você tem, né? A competência que você tem, que é alguém curioso, que vai estar sempre buscando formas, né? Então... É a tal da fase do porquê que nunca acaba, né? Meu pai fala por quê, minha mãe fala por quê, o João nunca acabou. Nunca acabou a fase. E tem muita gente assim, né, que gosta de ir atrás de respostas, né? O mundo é o mundo por causa disso, de pessoas com perfil de curiosidade. E extremamente importante. O detalhe é que empresas pedem pessoas que tenham determinados perfis conforme, né, as necessidades, ou seja, o que é o perfil de soft skill, por exemplo, da curiosidade, da empatia, trabalho em equipe, para inovação, para criar novos projetos, para organizar as coisas, então preciso de alguém assim. E aí nós temos um outro lado que aqui uma pergunta e um desafio as empresas precisam saber identificar isso e aceitar isso, né? Sim. Porque que acontece? Quando há muita demanda de vagas que o pessoal pede, olha, eu quero alguém que seja na área de gestão, que seja alguém na área de liderança, mas quando chega na prática de empresarial, né? Não, calma. Sabia que a gente tá... Você quer abafar, né? Uhum. Tipo, eu quero alguém para trazer liderança e na hora o cara criativo, quer liderar... mas faça do jeito que a gente quer, entendeu? Sabe que eu tô pensando em contratar alguém e tal para me ajudar nos projetos e tal, e acho que a primeira coisa que eu pensei foram nas soft skills. E eu nem sabia que eram soft skills. Eu pensei em alguém que fosse querer se desafiar, que tivesse vontade, que fosse uma pessoa alegre e tal. Antes de pensar, eu sempre pensei assim, eu tô falando de uma experiência pessoal que tu me fez perceber agora que eu tava preocupado com algo que eu nem sabia que existia. Porque a primeira coisa que eu pensei não foi assim, eu preciso de alguém que saiba fazer isso ou aquilo no ponto de vista técnico. Não, eu quero alguém que queira vir para cá. E a maioria dos cargos de empresa são assim, né? Você quer alguém com um perfil de soft skills necessárias. Né? Eu quero alguém que queira vir aprender, que esteja junto, vão para frente, que se desafie, entendeu? E é engraçado assim, porque eu realmente não conheci. A gente até ouvia o termo e tal, mas nunca pensei para parar para aprofundar, né? Uma outra pergunta, a gestão do tempo é uma soft skill?
certeza. E como é que a gente pode desenvolver a capacidade de gerir o nosso tempo? A questão precisando aprender isso. da gestão do tempo, na verdade, primeiro você tem que entender a parte... o pessoal que diz assim, eu também quero. Né? Eu aprendi lá atrás com uma metodologia chamada TVEP, certo? Eu já disso. lidava com alguma coisa, você já lembra disso, né? Lá atrás, que é uma metodologia de gestão de tempo e de gestão de projetos também, eu diria. Mas é você entender que tudo na vida, né? Eu gosto muito daquela parábola que a gente, na nossa vida, é uma ampulheta. Uma ampulheta que ela escorre areia e a gente não sabe quanto de areia tem para correr ainda, né, em si. E quando a gente tem essa noção de finitude, tu começa a trabalhar melhor no teu dia a dia isso. Por isso tem uma caveira na minha sala. Pois é, né? Então é justamente isso. É tão, né, quanto a isso. Não posso falar melhor do que com o João sobre noção de finitude, né? Mas a maioria das pessoas não tem isso, de entender que eu tenho um lapso de tempo que eu tenho que planejar. E aí entra a questão da competência do gestão de tempo. Como que eu planejo o meu dia para que você não entre em eventos que você não queira? Como assim? A vida é feita de eventos. Seja o evento tomar banho, escovar os dentes, se cuidar, entrar, né? São momentos de eventos. E aí eu tenho que entrar em algum desses eventos, sim ou não. Né? Então eu tenho que colocar isso. O que acontece? Se você não começar a comandar esses eventos, alguém vai comandar para você. Né? Isso é fato. Alguém vai começar a colocar você nos eventos que você não quer. Né? Então, a parte de gestão de tempo, sim, é uma soft skills e que sim pode ser aprendidas. É quando eu começo a entender, tem que ter minha janela da família, né? Tem que ter minha janela da minha mãe, do meu pai, o meu autocuidado aqui dentro. Então, como que eu vou organizar, né, em si? E aí você vai escolher a ferramenta, né? O pessoal vai ficar para uma agenda. Não, escolha uma forma que você organize. Tua semana, teu mês, teu ano, teu dia, né? Para que você consiga fazer tudo o que você precisa dentro dessa janela. Todo mundo recebe a mesma quantidade. Mas, ao mesmo tempo, aqui eu vou abrir um parênteses. Entenda também o teu emocional quanto a isso. Por quê? Aí tem gente aí, acorda às 5 da manhã, vai até... um dia vai ser cobrado. Então, ou seja, entenda que no meio dessas janelas vai ter que estar a tua saúde, teu autocuidado, teu momento de não fazer nada, de parada, né? Tem que começar a incluir isso, porque a gente tem muito isso do pensamento, quero fazer 50 mil coisas. Lembra de botar você na agenda, lembra de parar de vez em quando. Nosso corpo exige isso. E se não fazer nada, é óbvio, pra mim é um desafio, eu não consigo desligar, né? E até briga em casa por causa disso, né? A gente... não consegue, eu tô o tempo inteiro no celular hoje em dia, né? Trabalhas o dia inteiro, se tu quiser mesmo, dá para trabalhar o dia inteiro, todo dia. E de fato eu tô entrando numa escalada agora falando de experiência pessoal, acho que é legal a gente transmitir isso também, de business, de negócios que estão me levando a um patamar de compromissos que realmente estão me sugando absurdamente, assim, né? E eu comecei a perceber que eu preciso dizer não para coisas assim, e é difícil, né? É difícil mesmo você largar o celular, você selecionar. Eu nunca tive mensagens que eu não lia no WhatsApp, eu sempre li todas. Aí faz 1 ano e meio, por aí, 2 anos, eu comecei a aprender a deixar as mensagens para trás. Não é tão importante, eu vou ter que ver quais são os isso não que eu considerando os grupos, né? Os grupos são todos arquivados, né? Mas uma vez a cada 15 dias eu ainda tenho que limpar meu WhatsApp, porque a gente acaba também devendo resposta para as pessoas, é chato, né? Mas enfim, né? Essa gestão do tempo é um tema que realmente rende bastante coisa, e o que tu falou é bem verdade. A gente tem que saber escolher os eventos, né? Escolher os eventos que a gente faz, não tem como fazer tudo. Entender é importante, além disso, né? O que eu vejo muito é a questão de você entender teu propósito. Né? Começar a escolher o que tem a ver com você, o que você quer deixar, o que você quer aprender, o que você quer crescer. Alguém está construindo uma carreira, né? O que são os eventos que fazem com que eu consiga atingir objetivos? Faz muito sentido. Eu mesmo, nas segundas e nas quartas, apesar de que hoje estou um pouco desanimado, mas estaria mais se não tivesse gravação, né? A gravação, ela me anima. Então tem a ver, com certeza, a gente encontrar nossa vocação e buscar fazer ela, né? Concordo bastante contigo. Nathalie, qual é o teu contato, né, o teu arroba? Acho que se tu quiser também deve falar sobre isso nas redes sociais, fica à vontade para dizer para o nosso público, né? E eu queria que tu deixasse uma mensagem para a gente fazer um fechamento
uma mensagem de inspiração, talvez, para aquela pessoa que teve o primeiro contato com esse assunto agora, às vezes está um pouco assustada percebendo assim, poxa, será? Eu preciso melhorar isso, preciso melhorar aquilo, enfim, uma mensagem da pessoa que está tentando desenvolver aquilo que ela nem sabia que existia talvez, ou que talvez já sabia, que são as soft skills. Na verdade, a mensagem principal é aprenda a se ouvir, né? Você mesmo a se entender, a se conhecer, né? Estude sobre autoconhecimento, isso é importante. Tem gente que acha, não, é besteira, eu não sei o quê, então estude sobre autoconhecimento e tentar sempre, né, tirar as ideias do papel, né? Eu sempre digo, gente, quando você escreve, né, antes da gente começar, lá estava o João me mostrando os mapas, os planejamentos. Quando a gente escreve, parece que cria propósito, parece que daí toma forma, né? Então tem objetivos na vida, faça isso, né? Escreva, vá atrás, coloca suas metas, e quando a gente começa a melhorar a melhor máquina que a gente tem, que é a gente mesmo, né? Né? Nós podemos evoluir de forma cada vez mais, né? Então, em conjunto, em parceria, e lembrar sempre que se você não sabe, não consegue, você tem que entender que você não depende só de você, você pode pedir ajuda, você pode trabalhar em parceria, também. É importante isso também. É @Nathalie Campos, não? @Nathalie P. Campos. Nathalie P. Campos. Galera, muito obrigado pela audiência de vocês. Nathalie, obrigado por ter vindo aqui. Você que nos assiste no YouTube, deixe seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho para receber as notificações. Deixe seu comentário, a sua dúvida, fica bem à vontade para procurar o Empreender SC. Você que está nas plataformas de streaming, deixe seu like também, compartilhe com seus amigos esse conhecimento. Tenho certeza que esse conteúdo vai poder ajudar muita gente. O Empreender SC Entrevista é um programa que conta com o apoio de Cemitério Crematório São José, PHNX Consultoria Imobiliária e Arte Pro Comunicação Visual. Muito obrigado.